Bom dia a todos! Hoje o meu grupo vai apresentar para vocês sobre a ordem Perissodactyla, onde o meu grupo é composto por mim, Kathleen Thaisa, por Deusuíta dos Santos, Francisca Pessoa, Jorge Damasceno, Lidiane Souza e Maria Rebeca. Agora, dando a introdução sobre essa ordem, a Era Cenozoica, há 66 milhões de anos, é comumente conhecida como a Era dos Mamíferos, mesmo abrangendo apenas o terço final da fase de maior diversificação na evolução dos mamíferos. E o máximo de diversidade dos mamíferos placentários na Terra foi no início do Eoceno, durante o ótimo climático, que foi de 55 a 52 milhões de anos. E esse ele foi considerado um período de grande produtividade primária, com altas temperaturas, favorecendo, o surgimento de uma grande área habitável. E a vegetação nas altas latitudes foi similar às florestas tropicais modernas no que se diz a respeito de diversidade de plantas, o que provavelmente favoreceu o desenvolvimento de mamíferos florestais e sua diversificação. E foi nesse cenário que o clado Perissodactyla, que é constituído por mamíferos ungulados que mantêm um apoio corporal sobre um número ímpar de dedos, ele passou a ser considerado o grupo mais abundante no início do terciário. E a evolução do clado Perissodactyla ela é bem comentada no registro fóssil, com vários exemplares oferecendo, evidências da radiação adaptativa do grupo. Existem discordâncias sobre qual grupo dentre os Perissodactyla é o mais primitivo. E são esses três grupos, que é o dos tapiroides, que está mostrando aí na figura A o exemplo de um, os brontotérios, que está mostrando aí na figura B, e os ecoides, que está mostrando na figura C. Então, tem essa discordância de qual desses três grupos aí é o mais primitivo. E os primeiros Perissodactyla originaram-se na América do Norte e Europa, onde uma radiação adaptativa inicial ocorreu após o surgimento da ordem com novas formas de ungulados representadas. Por exemplo, pelos brontotérios, que é esse mamífero aí semelhante ao rinoceronte que está mostrando na figura A. E os ecoides também se diversificaram nesse período, particularmente na Europa. E aí a terceira linhagem dos Perissodactyla, ela se diversificou na fase mais quente, que é de 15 milhões de anos antes do presente, coincidindo com o segundo pico de diversidade dos mamíferos no Cenozoico. E novamente a alta produtividade vegetal, ela criou oportunidades para uma diversificação de mamíferos herbívoros e seus predadores. A linhagem dos tapiroides e dos rinocerontoides divergiu do ancestral comum há 50 milhões de anos. E os tapiroides, eles foram amplamente diversos durante o Eoceno, quando houve uma abundância de gêneros na América do Norte, Europa e Ásia. E os rinocerontoides, eles aparentemente derivados de radiações secundárias dos tapiroides. E eles foram muito mais diversos desde o Eoceno até o Mioceno do que são atualmente. E incluindo desde formas pequenas, semelhantes a uma anta, até o gigante Hydricotérium, que está mostrando aí na figura B. E foi apenas durante o Oligoceno e Mioceno que ocorreu o surgimento dos rinocerontes verdadeiros, que é a família Rinocerontidae, onde eles se tornaram abundantes em todos os continentes do norte e na América. Os rinocerontes eles foram um dos grupos de mamíferos de maior sucesso na América do Norte. E após a extinção dos titanotérios no Eoceno superior, os rinocerontes eles foram os maiores mamíferos até o aparecimento dos mastodontes no Mioceno médio. E no final do Mioceno, os rinocerontes eles foram extintos na América do Norte, muito provavelmente devido à perda de habitats florestais tropicais, desde o resfriamento e aridificação. Os Perissodactyla atuais eles são remanescentes de uma ampla radiação no terciário
em seguida de uma redução na sua diversidade, permanecendo apenas 4 famílias até o quaternário. Aí, atualmente, apenas 3 famílias elas são representadas. Agora, entrando na ordem Perissodactyla, os mamíferos da ordem Perissodactyla eles são ungulados com um número ímpar de dedos nas patas, onde o dedo médio ele é sempre maior que os outros e por ele passa o eixo longitudinal do pé. E eles são de médio a grande porte e eles têm estômago simples. E a parte anterior do crânio dos perissodáctilos, ela é alongada e possui uma série completa de grandes dentes. E geralmente é um total de 44 dentes, onde os molares e pré-molares eles são ipsodontes nas espécies que pastam, como os cavalos, e branquidontes nas espécies que têm uma alimentação mais variada, como na anta, né? E essa ordem, ela vai incluir os cavalos, as zebras, os burros, as antas e os rinocerontes. E ela está dividida nessas 3 famílias, que a primeira é a família Equidae, onde vai envolver os cavalos, as zebras e os burros. A família Tapiridae, onde vai envolver as antas. E a família Rinoceronte, onde vai envolver, né, os rinocerontes. Agora, falando sobre a distribuição dessa ordem, a distribuição atual da maioria das espécies de perissodáctilos é apenas uma pequena fração de sua distribuição original. E nas regiões neotropicais são distribuídas espécies na América Central e do Sul, e também em outras regiões, como o leste e sul da África e centro, sul e sudeste da Ásia, onde durante o pico da existência dos ungulados com dedos ímpares, do Eoceno ao Oligoceno, os perissodáctilos eles foram distribuídos por grande parte do globo e as únicas exceções foram a Austrália e a Antártica. E a caça e a restrição de habitat elas reduziram as espécies atuais a populações fragmentadas de relíquias. E em contraste, cavalos e burros domesticados, eles ganharam uma distribuição mundial e os animais selvagens de ambas as espécies eles agora também são encontrados em regiões fora de sua área original, como na Austrália. Agora falando do estilo de vida e dieta desses animais, eles habitam vários habitats diferentes, levando estilos de vida diferentes, ocupando desde os desertos até as florestas tropicais. E as antas, elas são solitárias e habitam principalmente as florestas tropicais. Os rinocerontes, eles tendem a viver sozinhos em savanas bastante secas. Na Ásia, eles vivem em pantos úmidos ou áreas de floresta. E os cavalos, eles vão habitar áreas abertas, como pastagens, estepes ou semidesertos, e eles vivem juntos em grupos. E eles são exclusivamente herbívoros, onde eles vão se alimentar em graus variados de gramíneas, folhas e outras partes de plantas. E frequentemente é feita uma distinção entre alimentadores de grama, que tem como exemplo, né, os rinocerontes brancos e os equinos, e alimentadores de folhas, que tem como exemplo as antas e outros rinocerontes. A reprodução e desenvolvimento. Os ungulados com dedos ímpares, eles são caracterizados por um longo período de gestação e uma ninhada pequena, geralmente dando à luz aí a um único filhote. E o período de gestação é de 330 a 500 dias, sendo mais longo nos rinocerontes. E os perissodáctilos recém-nascidos, eles são precoces. Cavalos jovens, eles já podem seguir a mãe depois de algumas horas que nasceram, né? E os filhotes, eles são amamentados por um tempo relativamente longo, geralmente no segundo ano, atingindo a maturidade sexual por volta dos 5 a 10 anos de idade. E os perissodáctilos, eles têm vida longa, com várias espécies chegando a quase 50 anos em cativeiro. Bom,
Agora nós vamos falar sobre a família Equidae, que está dentro da ordem que nós estamos estudando, a ordem Perissodactyla. Então, nesta família, né, há apenas um gênero existente, que engloba o cavalo, a zebra e o burro, como nós podemos ver nas figuras. Na A temos um cavalo, na B uma zebra e na C um burro. E neste gênero, as espécies elas estão distribuídas entre selvagens e domésticas. As selvagens estão presentes na África Oriental e no Oriente, e as domésticas, como nós sabemos, são encontradas em todo o mundo. E falando agora sobre característica dessa família, nós podemos citar várias e iremos ver várias. A primeira é a questão do tamanho. Possuem tamanho de médio a grande porte, são robustos, sendo que os selvagens, como eu falei, pesam até 500 quilogramas e os domésticos vão de 140 quilogramas a 1 tonelada. E isso vai depender da espécie. E aqui no slide nós temos a figura que nos mostra a diferença de tamanho entre um cavalo e um burro. Podemos citar ainda, falando de característica, o fato de que os indivíduos dessa espécie possuem pelos que parecem cabelo. Esses pelos são chamados de crina, por mais que na zebra não seja tão aparente. Outra característica é que eles são bons corredores. A cauda ela é longa, como por exemplo no cavalo, e consequentemente tem pelos longos. Já no caso da zebra, é apenas um tufo nesta cauda. Outras características que os equinos possuem as orelhas e a parte externa é móvel e vai contribuir aí para uma audição mais eficiente na direção do som. Além disso, eles possuem os olhos espaçados, como a gente sabe, eles são bem abertos, indo para a lateral. E isso vai permitir para eles um ângulo melhor de visão. Outra característica é que eles enxergam apenas duas cores. Sobre estratégia de defesa, nós podemos citar o coice, o ataque, a mordida e a corrida. Nós temos aqui na imagem 8 o exemplo de uma estratégia de defesa, que aqui no caso é o coice. A zebra está se defendendo da tentativa de caçada do leão, dando um coice. Esse coice é dado com as patas traseiras. Já o ataque, como eu citei agora há pouco, ele é dado com as patas dianteiras. E temos também a mordida. Mas correr é a grande estratégia de fuga desses animais. Isso é uma questão de vantagem, porque esses animais, eles vivem em grandes grupos familiares. E na questão de correr, quando se tem, por exemplo, um conjunto de indivíduos, eles podem potencializar aí as chances de identificação dos predadores e de outros perigos e podem se defender mais rápido, né, em comparação a animais de hábitos solitários. Vamos falar agora um pouco de alguns aspectos gerais da reprodução dessa família. As fêmeas podem entrar no cio várias vezes por ano, até engravidar. O período estral, ou cio, como é mais comum conhecido, é coordenado pelo fotoperíodo dos dias mais longos, na maior parte das fêmeas. Nos equinos, assim como em alguns outros mamíferos, eles respondem a estímulos de luminosidade, o tornando animais poliéstros sazonais, que são aqueles animais que possuem vários ciclos reprodutivos em um determinado período ou época. O fotoperíodo apresenta uma maior influência sobre esses animais, principalmente nos parâmetros fisiológicos que, podemos dizer assim, eles aceleram ou iniciam o processo de reprodução. A maior parte das espécies tem um filhote por gestação, que pode durar de 11 a 13 meses a cada 2 anos,
mas existem exceções em que, principalmente éguas, eles têm até 2 filhotes por gestação. Isso ocorre mais em cativeiro. Esses animais eles amamentam numa média de 8 meses, mas algumas espécies eles podem prolongar esse período até 13 meses. Assim como nos outros mamíferos, esses animais eles possuem cuidado materno. Eles cuidam dos seus filhotes até os 2 anos de idade, quando esses filhotes eles atingem essa maturidade sexual. As famílias de equinos eles podem ter uma longevidade que vai de 25 a 30 anos. Geralmente os cavalos e zebras, principalmente os selvagens, eles formam haréns com apenas um macho dominante, que é chamado de garanhão, e várias fêmeas. Os machos que não reproduzem ou que não têm fêmeas, eles se juntam em grupos menores. E no período de acasalamento, esses machos que não têm seu harém, eles tentam tomar, né, esses haréns dos garanhões, e ocorrem brigas por território e também pelas fêmeas. Já outras espécies eles formam grupos temporários. Nos equinos em geral há um macho ou uma fêmea dominante. Vamos falar agora das espécies existentes do gênero Equus, que compreende basicamente 7 espécies. Primeiro nós temos o Equus ferus, que são cavalos selvagens, que inclui o cavalo selvagem moderno, o Equus ferus cabalus e o cavalo de Przewalskis, que é o Equus ferus Przewalski, e o cavalo selvagem da Europa e Ásia, Equus ferus ferus. Na figura A, nós temos o Equus ferus cabalus, que possui corpo alongado, casco ovais, cauda longa, cabelo ou crina curto, pernas longas e delgadas e pescoço grosso. Essa espécie, ou melhor, essa subespécie, sofreu muito com a domesticação e atualmente eles apresentam diferentes características físicas, como coloração, pigmentação sobre seu corpo, nas suas raças atuais. Na figura B temos o Equus ferus Przewalski. Esse cavalo, como nós podemos ver na imagem, ele é atarrachado, com pernas e pescoço curto, crina escura e orelhas longas. Fato interessante dessa subespécie é que no verão eles apresentam pelagem lisa e curta, com coloração marrom avermelhada, e no inverno sua pelagem torna-se mais longa e clara. Por último, na figura C nós temos o Equus ferus ferus, que é uma espécie já extinta. Esses animais eles viveram no sul da Rússia, nas planícies e florestas abertas, e foi extinto durante a Segunda Guerra Mundial. O principal motivo da extinção dessa subespécie foi por extensos extermínio por agricultores da região, porque esses animais provocavam danos às suas plantações. Nesse slide nós temos os Equus africanos, que são asnos selvagens africanos, considerados ancestrais dos asnos domésticos. Tem outra subespécie que é o asno da Somália, que possui o nome científico de Equus africanos somalienses. Na figura A nós temos o Equus africanos e na figura B nós temos o Equus africanos somalienses. E sua principal característica são essas listas pretas, tanto nas patas posteriores quanto nas patas anteriores. Nós temos agora os Equus eminianos, que é o que chamamos de asnos, burros, jumentos asiáticos. Há uma subespécie que é o Equus eminianus ananger, nativos do deserto da Síria. Estão ameaçados de extinção devido à caça predatória. O Equus, na figura A nós temos o Equus eminianus, na figura B nós temos o Equus eminianus ananger. Nesse slide nós temos o Equus kiang, que é uma espécie de asno que ocorre no Oriente. E na figura nós podemos observar melhor essa espécie. E a sua principal característica é a sua coloração bem marcante e o seu corpo mais delgado. Agora nós vamos deixar a parte dos asnos, né, e dos cavalos. Vamos adentrar sobre as espécies de zebras existentes. Primeiro nós temos os Equus greve,
que é a zebra da greve, é o maior equino selvagem e o mais ameaçado deles. Na figura nós podemos observar bem o Egus greve, que ele possui lixas bem finas sobre todo o seu corpo. O motivo dessa espécie estar ameaçada de extinção, assim como a maioria dos animais que se enquadram nessa lista, é devido à perda do seu habitat natural. Agora nós temos o Egus guaca, que é a zebra da planície, e a zebra comum, que ocorre nas planícies africanas. Ela é dividida em duas subespécies viventes, que é Egus guaca boelme, que é a menor zebra da planície, e Egus guaca burchellii, como nós podemos observar nas figuras A e B. E por último nós vamos ter o Egus zebra, que é a zebra da montanha, ocorre na região montanhosa da África do Sul e Cabo Ocidental. E vocês podem observar que nessa espécie de zebra, a lista da sua parte superior da sua perna, na região da coxa, ela é mais espessa, assim como da espécie anterior, porém ela possui uma certa curvatura. Dando continuidade à apresentação, agora iremos falar sobre a família Rinocerontidae, que tem como representantes os rinocerontes, que fazem parte do maior grupo de mamíferos da Terra. Esses rinocerontes, eles podem ser divididos em 5 espécies e 4 gêneros, como podemos ver na representação na figura 16. Dessas 5 espécies, 2 são africanas, que no caso é o rinoceronte branco e o rinoceronte negro, e as outras 3 são asiáticas, que no caso é o rinoceronte de Java, o indiano e o Sumatra. Esses animais eles habitam regiões tropicais e subtropicais de savanas e outras vegetações rasteiras, além de florestas tropicais úmidas e desertos. São mamíferos herbívoros que podem chegar a grandes massas corporais e podem pesar em média cerca de 1 tonelada. Ao nascer, dependendo da sua espécie, o filhote ele pode ter entre 40 e 65 kg. Quanto à questão da gestação das fêmeas, ela pode durar entre 420 a 570 dias. A partir do momento que esse filhote nasce, ele vai acompanhar a mãe até o nascimento do próximo filhote. Lembrando que a fêmea ela só dá à luz a cada 2 anos e é o único filhote. Temos aqui a representação de 2 espécies de rinoceronte branco fêmea com o seu filhote. Os rinocerontes, por eles serem uma espécie de Perissodactyla, eles irão apresentar um número ímpar de dedo. Como podemos ver na representação da figura 19, eles irão apresentar, no caso, 3 dedos, sendo o central mais desenvolvido, que ele serve como principal suporte para esse animal. Lembrando que todos os dedos dos pés desses animais eles terminam em cascos. Quanto à questão dos chifres dos rinocerontes, eles não são uma extensão do seu crânio, pois eles não são compostos de ossos. Ele basicamente é feito de tecido fibroso de queratina que ele pode vir a crescer, dependendo do sexo desse animal ou da sua idade. Temos aqui a representação de 2 chifres, no caso, de um rinoceronte, na figura 20. Outra característica é que eles têm uma pele bastante espessa, formada basicamente por um conjunto de tecidos ou camadas de colágeno, que elas podem vir a medir cerca de 5 centímetros de espessura. Uma questão é que os rinocerontes eles têm uma visão deficiente, porém os outros sentidos deles são mais aguçados, que no caso é o olfato e a audição, que são mais utilizados no caso, por isso eles são mais desenvolvidos, podemos dizer assim. Outra característica é que esses animais eles também apresentam um sistema digestivo simples, que ele não é dividido em câmaras, no caso, de modo que a sua gestação ela é feita de forma pós-gástrica no seu intestino grosso e no cerco. No caso, o cerco é a parte inicial do intestino grosso, basicamente isso. Temos aqui 2 imagens com uma espécie de rinoceronte branco, que eu trouxe para ilustrar a questão de que eles são animais bastante solitários e territoriais. Eles irão se unir apenas no momento da sua reprodução ou quando a fêmea ainda está com seu filhote próximo a ela.
Outra questão a se destacar é quanto à sua maturidade sexual, que ela é alcançada entre os 7 e 10 anos nos machos e 4 e 6 anos nas fêmeas. Esses animais eles costumam apresentar uma longevidade de cerca de 50 anos. Quanto à questão da sua alimentação, eles, por terem uma grande massa corpórea, eles devem ingerir um alto teor de matéria vegetal para sustentar todo o seu corpo. Cada espécie ela tem uma preferência por um determinado tipo particular de alimento e algumas chegam até a derrubar árvores para poder consumir as suas folhas. Apesar da sua grande força e desses animais eles não serem sociáveis, na verdade eles são bastante agressivos a qualquer tipo de aproximação, esses rinocerontes eles têm sido consideravelmente ameaçados de extinção, chegando inclusive a desaparecerem de diversas regiões do mundo, e algumas espécies já são consideradas extintas. Como havia falado anteriormente, os rinocerontes eles são distribuídos em 5 espécies e 4 gêneros. Adentraremos agora a cada uma dessas espécies. Temos de início a espécie Ceratotherium simum, que é o rinoceronte branco. Ele é pertencente ao gênero Ceratotherium e é uma das maiores espécies de rinocerontes. Ele pode apresentar uma coloração cinza claro e ele possui 2 chifres. Essa espécie de rinoceronte ela pode ultrapassar mais de 4 metros de comprimento e 2 metros de altura, com um peso de 4 toneladas ou mais. Além da espécie, há 2 subespécies de rinoceronte branco, que no caso temos o rinoceronte branco do norte, que é o Ceratotherium simicontone, e o rinoceronte branco do sul, que é o Ceratotherium simul-simul. Entretanto, a primeira espécie ela está praticamente extinta. Isso ocorre devido à grande caça indiscriminada que esses animais eles sofreram durante anos para a questão da obtenção dos seus chifres, tanto para a medicina tradicional quanto para a produção de artefatos. Como representação dessa intensa caça indiscriminada, eu trouxe para vocês hoje aqui uma imagem do Sudão. O Sudão ele foi o último macho rinoceronte branco do norte. Ele, como podemos ver, foi preciso que houvesse uma intensa proteção armada para esse animal, para que ele não fosse caçado, pois ele era o último macho da sua espécie. Porém, devido à sua saúde, que era muito debilitada, ele era muito velhinho, eles tiveram que sacrificá-lo, pois ele estava sofrendo muito e tudo mais. E sendo assim, essa espécie, hoje em dia, ela está extinta, ou seja, não há mais espécies. E para que não se perdesse por completo a sua espécie, eles colheram o sêmen do Sudão para tentarem a fertilização in vitro. Porém, as fêmeas existentes elas são incapazes de gerar filhotes. Então, esse sêmen ele foi implantado em uma subespécie de rinoceronte branco do sul, que é geneticamente parecida com essa espécie. Então, eles investiram nisso. Temos aqui o Díceros bicornis, que é o rinoceronte negro. É uma espécie pertencente ao gênero Díceros, que também é nativo da savana africana. Apresenta uma coloração cinza escuro e é menor que o rinoceronte branco. Esses animais, essa espécie no caso, ela pode atingir uma altura média de 1,5 metros e 3 metros de comprimento, mais ou menos, chegando a pesar em média cerca de 1,5 toneladas. Essa espécie ela também já está extinta e ela é dividida em 4 subespécies. Ressaltando que essa espécie era uma das mais numerosas do mundo, mas devido à caça predatória, questão por terras, arrendamento de terras e tudo mais, agricultura, isso reduziu drasticamente essa população. Temos aqui 2 das suas subespécies, que na primeira imagem temos o rinoceronte negro do centro-sul, que é o Díceros bicornis minor, e o rinoceronte negro do sudeste, que é o Díceros bicornis ocidentalis. O Díceros bicornis ocidentalis ele já foi extinto, tudo isso devido à sua caça. Na verdade, a caça por seus chifres. E temos aqui as 2 outras espécies, que é o rinoceronte negro do leste da África, que é o Díceros bicornis michaeli, e o rinoceronte negro da África Ocidental, o Díceros bicornis longipes, que também já foi extinto. Trouxe aqui também a representação de uma diferença entre o rinoceronte branco e o rinoceronte negro.
Como podemos ver, o rinoceronte negro na primeira imagem, ele apresenta uma boca pontiaguda em forma de bico, que ela é exatamente adaptada para que ele possa se alimentar diretamente das folhas e galhos de arbustos. Já o rinoceronte branco, ele apresenta uma boca mais quadrada. Ele também é chamado de rinoceronte de boca quadrada, que ajuda na alimentação dos arbustos também. Bem, e quanto aos tipos de rinocerontes, é possível citar, logo de início, o rinoceronte indiano, ou rinoceros unicornis, como é classificado pelo nome científico. E essa é uma espécie que ela vai pertencer ao gênero rinoceros e apresentar apenas um chifre. Apesar dessa espécie ela ser classificada aí como vulnerável por também ser vítima de caça predatória, não é necessariamente classificada como uma espécie que esteja de fato em perigo de extinção, como ocorre em comparação com as demais espécies. Só que devido à caça ilegal, lá no início do século passado, esses animais, essa espécie em especial, elas foram praticamente extintas, restando na natureza apenas 200 indivíduos no total. E a principal causa da extinção dos rinocerontes, principalmente de apenas um chifre, como é o caso dessa espécie, do rinoceros unicórnio, a principal causa está relacionada à caça, como eu falei, por humanos, exatamente atrelada a essa questão do chifre, porque algumas comunidades ali do Nepal, onde elas estão localizadas, e Índia, acredita-se que esse chifre aí do rinoceronte ele vai possuir propriedades medicinais e por isso eles acabam sendo artefatos e que inclusive custam bem caro por sinal. E essa espécie ela também vai ter uma pele marrom prateada, com dobras de pele, semelhante a uma armadura, e apresentar também 3 metros de comprimento de quase 2 metros de altura, e pesar em média 3 toneladas. E uma característica distintiva, né, dessa espécie, desse rinoceronte aqui, do indiano, é exatamente ele tem a capacidade de nadar. Eles são considerados excelentes nadadores, principalmente pelo fato deles passarem mais tempo na água do que os indivíduos de outras espécies. E vão se alimentar, na maioria das vezes, aí, por ervas. E esse rinoceronte indiano, ele como eu falei no início, ele é a maior das diversidades desse mamífero que existe e vai ser encontrado aí na Ásia e vai habitando nos países como a Índia, Nepal, Paquistão e outros países vizinhos. Bom, e aqui é possível citar nas imagens 37, 38, exemplos do rinoceronte indiano. E na 38, inclusive, é mostrado um rinoceronte indiano recém-nascido com a sua mãe. Bom, e a outra espécie que pode ser citada é o rinoceronte java, que é o Rhinoceros sondaicus, que também pertence ao gênero rinoceros, como no caso era ali do rinoceronte indiano, e é um dos mais raros, sendo catalogado como uma espécie aí, criticamente em perigo de extinção, estando mesmo aí à beira da extinção. E os poucos indivíduos restantes, eles são aí localizados em uma área protegida de uma ilha, e, na verdade, essa espécie ela já foi mesmo tida, classificada aí como extinta em um determinado período, só que houve uma, digamos que, descoberta aí, foi encontrado mais 4 indivíduos aí dessa espécie, representantes dessa espécie. E os machos, eles vão apresentar um chifre também, apenas um chifre, e as fêmeas, elas vão ter uma pequena protuberância, vão apresentar também 3 metros de comprimento e quase 2 metros aí de altura, com peso de 2 toneladas, 1 tonelada a menos do que o rinoceronte indiano. E, além disso, também, sua coloração ela vai ser bem semelhante, inclusive, à do rinoceronte indiano, que é aí uma marrom prateada, só que ela vai ser um pouco menos intensa do que a do rinoceronte indiano, como é possível perceber na figura 39. E essa espécie ela é encontrada nas ilhas aí de Java e Sumatra, na Indonésia, ao longo aí do Sudeste Asiático até a Índia e na China também. E na era colonial, como eu falei anteriormente, que essa espécie já inclusive foi classificada como extinta mesmo, a caça por esporte, pelo chifre também, e juntando aí com as mortes
por tentar, pela defesa de plantações, reduziu bastante o número de espécies e chegou a, digamos que, reduzir até três populações separadas, e dessas três populações, duas elas sobreviveram, né, uma não, e podem ser encontradas aí no Parque Nacional de Unjunco-Kulon. E aqui na figura 40, A e B mostra exatamente o registro dessa espécie aí, do Rhinoceros sandaicus. Bom, enquanto ao rinoceronte de Sumatra, que é a outra espécie que pode ser citada aí dentre os tipos de rinocerontes, que é classificada aí cientificamente como Dicerorhinus sumatrensis, vai pertencer ao gênero Dicerorhinus e vai apresentar características mais, digamos que, primitivas. Vai também apresentar aí uma cor marrom avermelhado, diferentemente das duas espécies que foi falado anteriormente, e também, além de dois chifres, mais pelos do que os indivíduos das demais espécies. E os machos, eles vão medir aí um pouco mais de 1 metro, enquanto as fêmeas, elas vão medir menos do que isso, e um peso médio aí de 800 quilos, mais ou menos. A caça furtiva também foi algo que implicou nesses indivíduos, e levou esse rinoceronte de Sumatra aí à extinção, como está colocado aí na figura 41, porque também foi vítima, né, dessas crenças populares que eu falei no início, sobre os benefícios que tem o chifre aí, sobre essas várias enfermidades. Então, felizmente, essa espécie chegou à extinção. Bom, e aqui na figura 42 e 43, nós temos aí imagens do rinoceronte oriental de Sumatra. Temos aqui as três principais causas para a redução e extinção desses animais. Primeiramente, temos a redução do seu habitat, que ela se dá principalmente relacionada à construção de assentamentos civis e de terras para agricultura, o que reduz drasticamente essa população. Temos também a questão dos conflitos civis, onde a gente pode destacar principalmente a Guerra do Vietnã, que certamente acelerou muito a questão da extinção desses animais, pois os soldados na guerra, eles precisavam se alimentar, então eles matavam esses animais para poder fazer o consumo das suas carnes. E outra consequência, que é a mais grave, podemos dizer assim, hoje em dia no caso, é a caça furtiva, onde os caçadores eles matam esses animais para poder fazer a retirada dos seus chifres. Eles fazem isso, na verdade, para utilização do material dos seus chifres para a medicina tradicional e para a fabricação de artesanatos. Sendo que essa questão de medicamento tradicional nem é comprovado de fato se é realmente eficaz. Temos aqui alguns meios de prevenção que podemos considerar como drásticos, onde na primeira imagem temos a retirada dos seus chifres para que os mesmos não sejam mortos pelos caçadores. Na imagem abaixo temos o transporte desses animais, que eles são levados para áreas de proteção. Normalmente isso ocorre quando são as últimas espécies. E nas duas últimas imagens temos uma proteção armada, que isso foi referente à última espécie de rinoceronte branco existente. Agora, falando sobre a família Taparite, que é a família das antas, esta família é formada por um único gênero com 5 espécies, tendo uma sendo descrita no ano de 2013. Esta família possui representantes na Ásia e nas Américas. A figura 44 está representando as 4 espécies do gênero Tapirus, antes descritas, que são as seguintes: Tapirus pincharque, conhecida como anta da montanha, que ocorre nas regiões de altitude da Colômbia, Equador e Peru, e Tapirus terrestres, que ocorre na América do Sul até o norte da Argentina. Essa espécie é uma das que tem ocorrência no Brasil. E tem também o gênero Tapirus indicus, conhecida como anta asiática, que é encontrada na Ásia. E Tapirus bairdi, que é conhecida como anta centro-americana, encontrada na América Central. Já a figura 45 está representando a quinta espécie do gênero Tapirus, que foi descrita no ano de 2013
e ela foi denominada como Tapirus cabomani, conhecida como anta pretinha. Essa espécie, Tapirus cabomani, ela é encontrada na Amazônia, onde ela é simpátrica com a anta comum. A anta comum, no caso, é a espécie Tapirus terrestris. E a espécie Tapirus cabomani, ela é o primeiro perissodáctilo descrito nos últimos 150 anos. E ela tem um peso estimado de até 110 kg e ela é a menor espécie vivente do gênero Tapirus. A anta é o maior mamífero terrestre neotropical, de corpo robusto e cabeça convexa, devido à sua proeminente crista sagital, possui uma crina estreita que se estende da base do focinho até a metade do dorso. Possui pernas que são curtas, dando ao animal uma altura que varia de 77 a 108 centímetros. O comprimento total do corpo é de 221 centímetros para as fêmeas e 204 para os machos. Possui uma cauda que varia de 4,6 a 10 centímetros e orelhas com cerca de 12 centímetros e seu peso está entre 150 a 300 kg. Possui um focinho que é dotado de uma pequena trompa móvel e curvado para baixo, a qual é um prolongamento do lábio superior. As antas, elas possuem a pelagem áspera e curta, que varia da tonalidade marrom claro a marrom escuro, a cor cinza, a cor preta, isso varia muito da tonalidade da pelagem das diferentes espécies existentes. As antas, elas se alimentam de frutos caídos, folhas, caules tenros, brotos, pequenos ramos, plantas aquáticas, cascas de árvores, organismos aquáticos e, inclusive, passam monoculturas. Entretanto, cada região apresenta recursos disponíveis diferenciados localmente, como por exemplo no Brasil, na região amazônica, a anta ela consome mais fibras vegetais e frutos, principalmente uma espécie de palmeira que é conhecida como Maximiliana maripa, que é uma espécie de palmeira. Algo importante também é que, em função da grande quantidade de sementes que ingere, tornam-se legítimas dispensoras através de suas fezes e, desta forma, desempenham um importante papel nos ecossistemas que ocorrem, promovendo a regeneração e a manutenção de florestas. A anta ela tem hábito solitário e atividade preferencialmente noturna, ou seja, elas dormem quase o dia todo e à noite que saem em busca de alimento. E quando são observados mais de dois indivíduos andando junto, é porque estão em época de acasalamento. Em regiões alagadas de muitos rios, as antas geralmente defecam na água, mas outros estudos mostram que podem defecar em terra firme, sempre no mesmo local, que é denominado de latrinas de anta, onde há acúmulo de várias fezes, fato que pode estar relacionado com territorialidade entre específico, fato que também promove a germinação de sementes, porém com alta densidade de plântulas. Os filhotes das antas acompanham a mãe até 1 ano de idade e só vão atingir a maturidade sexual entre 2 e 3 anos de idade. O período de gestação das antas é de cerca de 390 a 400 dias, onde no final da gestação a fêmea busca um refúgio apropriado para parir sua única cria, e os filhotes nascem pesando entre 6 a 9 quilos, apresentando coloração marrom com padrões de listras claras e onduladas longitudinais nas costas e laterais, estendendo até a cauda, enquanto que a cabeça apresentam manchas irregulares. Essas listras têm função de camuflagem e o filhote ele permanece abaixado e imóvel entre a vegetação quando se sente ameaçado. E essas listras, elas vão desaparecendo até cerca de 8 meses, como está mostrando na figura 46, uma fêmea da espécie Tapirus terrestris e o seu filhote. A anta geralmente ocorre associada a rios e florestas úmidas, e as antas elas gostam de tomar banhos frequentes de lama e de água para refrescar, livrar-se de ectoparasitas como carrapatos e moscas e também para se refugiar em situação de perigo. Este animal ele pode mergulhar e permanecer embaixo d'água quando há predador, como onça-pintada, sussurana, nas proximidades. No Brasil, existem populações consideráveis de anta na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal.
Bom, vai se falar agora de alguns fatos sobre essa ordem. E o primeiro é que no Brasil, aí no estado do Rio Grande do Sul, a ocorrência de uma espécie que é pertencente à família Tapiride, que é a anta, que é Tapirus terrestres. E outro fato também é que esses indivíduos, eles são considerados mamíferos que possuem dedos ímpares nas patas, apoiando-se aí sobre os cascos, sendo por esse motivo denominados de ungulados, que significa com cascos. E o dedo médio, normalmente, ele vai ser sempre o maior que os outros, e por ele é que vai passar o eixo do pé. Outro fato também é que algumas espécies elas possuem cornos aí que ficam dispostos sobre o osso nasal ou frontal em posição média. Porém, nessa ordem aí de origem dérmica, ao contrário dos artiodáctilos, não há um núcleo ósseo. Os rinocerontes, por exemplo, eles possuem audição e olfatos super desenvolvidos, porém, em relação à visão, essa já é um pouco mais precária. Outra questão também é que a parte anterior do crânio dos representantes dessa ordem ela vai ser mais alongada e possui também uma série aí completa de dentes, de grandes dentes, chegando aí mais ou menos a um total de 44, mais ou menos, dentes, dos quais os molares e os pré-molares eles são episodontes, nas espécies que pastam, como é no caso os cavalos, e bronquinômidos nas espécies que têm uma alimentação, digamos que mais assim, mais variada, como no caso dos tapirs. Apesar também, outra questão é que apesar de serem herbívoros, né, os representantes aí dessa ordem, eles vão apresentar um estômago mais simples, ao contrário do que do ao contrário normalmente dos artiodátilos, que vai ter esse estômago mais dividido em várias câmaras aí. Bom, aqui são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.